Boa noite. Eu vou cantar uma música, mas eu queria que vocês prestassem muita atenção não só na melodia, mas na letra dessa música. Ela é uma súplica a Deus, entregando a vida nossa para Ele, não só a nossa, mas as dos nossos irmãos, a das pessoas ao redor do mundo. E ao longo da música vai dizendo que se você se entrega humildemente a Deus, se você deixa Ele gerenciar a sua vida, Ele fará milagres em sua vida. Então preste muita atenção, faça disso a sua oração, a sua entrega neste momento. Aqui diz uma parte sobre o sobrenatural, que seja presente no mundo de hoje, ainda em nossa geração, esses milagres, essa prova sobrenatural de Deus na nossa vida. Então, que isso realmente possa encher o espírito de vocês de esperança e que Deus realmente faça um milagre em nossa vida. Entrego a minha vida, Senhor, aos teus pés e venho pedir humildemente por meus irmãos. Saúde, planos, bens eu consagro a ti. Que eu ore como Cristo orou, receba os teus dons pela fé e perceba que isto é um milagre, Senhor. Me ajuda a crer e ver os teus milagres. É um milagre de amor. Eu quero receber teus milagres, Senhor. Derrama teu Espírito sobre a nação, que com o coração quebrantado te busca em oração. Há muito que fazer e viver pela fé. Que o sobrenatural aconteça. Vejamos tua glória e poder nesta geração. É um milagre, Senhor. Me ajuda a crer e ver os seus milagres. É um milagre de amor. Eu quero receber teus milagres, Senhor. Seu povo que se chama pelo meu santo nome, confesse, humilhar e orar. Seu povo que se chama pelo meu santo nome, se eu desviar dos seus maus caminhos, se me procurar um milagre eu farei, eu sararei. Milagre, Senhor. Me ajuda a crer e ver os seus milagres. É um milagre, sim. É um milagre de amor. Eu quero receber teus milagres, Senhor. Cumpra, Deus, a tua promessa, que se cumpra hoje a tua promessa. Quero receber teu Espírito em mim.
em mim. Amém. fonte de esperança e fonte de amor. E por isso que a gente está aqui para estudar a Bíblia. Tem alguém, por acaso, que está nos visitando, que não é adventista e que está aqui pela primeira vez? Alguém não adventista que está aqui pela primeira vez? Primeira vez de hoje, né? Tá bom. Um CD para você, seja bem-vindo. Nós nos propusemos a estudar em sete temas, o tema principal, que é a verdade mais que presente a respeito do sábado. E na semana passada nós vimos que o sábado
é muito mais do que um dia. O sábado é uma atmosfera. Se nós perdemos a atmosfera, nós perdemos o dia do sábado. Porque o sábado requer uma entrega mental, o sábado requer uma entrega de coração, para que nós possamos sentir as bênçãos do sábado. É um dia físico, é o 7º dia da semana, mas mais do que isso, ele é um dia para ser usado para o nosso benefício em termos de comunhão entre nós e Deus, entre nós e o nosso próximo e entre nós e nós mesmos. O sábado é um tempo especial que Deus criou. Por isso ele é um templo no tempo. O último a ser criado, mas o de maior importância em termos de dias. Deus concluiu a criação em 6 dias e no 7º descansou. É isso que diz Gênesis. E porque ele descansou, ele nos convida a entrarmos no seu descanso. Toda a sua obra foi feita em 6 dias. E no 7º dia ele criou o próprio sábado. Porque ele não fez mais nenhuma obra. No 7º dia ele criou o tempo de descanso, o tempo de paz, de tranquilidade. Um tempo, como eu citei na semana passada, um tempo para o bom viver. Viver com qualidade. É isso que o sábado nos dá. Nós vamos ler alguns textos bíblicos depois e vou dar um microfone para você, mas não precisa falar. E depois, quando alguém se prontificar a ler o texto, aí o Marinho chega até vocês, porque o texto daí fica mais audível a todos. O nosso tema de hoje, então, a respeito do sábado, vai ser sobre como ocorreu a mudança. É fato que existe uma mudança do sábado para o domingo. Boa parte dos cristãos usam o dia de domingo como o dia separado por Deus para o culto, para o louvor, enquanto que uma outra parte mantém o sábado como sendo o dia. E a nossa proposta para hoje é saber como aconteceu a mudança. Em primeiro lugar, o cristianismo ele é uma continuação do judaísmo. Ele nunca se propôs a ser uma nova religião. Tanto é que os cristãos começaram a frequentar as sinagogas sendo cristãos, mas no mesmo ambiente dos judeus. O cristianismo era tanto uma continuação que era chamada de seita, uma seita do próprio judaísmo. Não havia uma ruptura entre judaísmo e cristianismo. Por quê? Porque tudo que estava no judaísmo se cumpria no cristianismo. Os judeus esperavam pelo Messias, os judeus acreditavam na restauração da terra, os judeus acreditavam na palavra de Deus, e o cristianismo ele aparece como um complemento, uma sequência natural do próprio judaísmo. Então você não vê uma ruptura entre judaísmo e cristianismo. Diz-nos a história que a maior parte dos cristãos que se converteram naqueles 5.000, naqueles 3.000 e tantos outros que se converteram no início do cristianismo, eram judeus, em especial da seita ou do grupo dos fariseus. Porque os fariseus, apesar de estarem sempre procurando Jesus para acusá-lo em alguma coisa, era a parte do judaísmo que estudava a Bíblia. Os judeus fariseus, eles eram aqueles que se interessavam por saber da verdade. Eles eram os que pesquisavam, eles que queriam saber mais. Por isso eles questionavam Jesus a respeito de tudo. Por isso que eles se incomodavam se Jesus curava no sábado, por isso eles se incomodavam se os discípulos comiam sem lavar as mãos e tantas outras coisas. Mostrando que eles estavam interessados na verdade e não em uma nova religião. Quando Jesus morre e eles entendem que Jesus é o Messias, uma boa parte dos fariseus passa para o cristianismo, se converte ao cristianismo, e é a base da igreja cristã que nasce do próprio judaísmo. A pergunta sobre o sábado ou sobre o domingo, ele é uma continuação do sábado e, em consequência, ele deveria ser guardado o domingo como um dia de sábado,
como um dia de descanso, ou ele é uma nova instituição estabelecida pela igreja cristã, totalmente diferente do sábado judaico? Essa é a questão que nós temos que responder. A tradição cristã, ela tem duas ramificações. Uma é a ramificação calvinista, a outra a ramificação católica e luterana. As duas pensam de forma distinta. Elas têm uma maneira de ver esse assunto diferente. Entre os calvinistas, as igrejas que seguem essa tradição veem que o domingo é exatamente como o sábado. E por isso, ele tem que ser observado como um dia santo de descanso e um dia de culto. Quem tem a tradição calvinista, as igrejas que seguem essa linha, advogam que domingo é igual ao sábado. O sábado dos judeus é o domingo dos cristãos. Por outro lado, quem é da tradição católica, da igreja luterana, enxergam que o domingo é diferente do sábado, e assim ele tem que ser observado não como um dia de descanso, mas como um tempo de culto, como uma hora de culto. E aí vocês veem as igrejas que não guardam o domingo como um dia santo, conforme diz o mandamento de não comprar, não vender, não trabalhar, não usar esse dia para recreações, mas você vê as pessoas indo a um culto e reservam uma hora ou um tempo para adoração. Distintos, calvinistas e católicos luteranos. A questão agora é, do ponto de vista tradicional da igreja católica, como que a igreja enxerga isso? O cristianismo primitivo, ele sustenta que há uma descontinuidade entre o sábado e o domingo. Ele não é a mesma coisa, há uma descontinuidade. E então o domingo não é sábado. Os dois têm diferença na origem, diferença no significado e na experiência. Essa é a posição da igreja. Essa é a posição tradicional da igreja católica, da igreja luterana. Sábado e domingo são diferentes e não há continuidade entre um e o outro. Só que a igreja tem mudado. Recentemente, a partir do Papa João Paulo II, a igreja adotou uma nova roupagem com relação ao domingo e a sua origem e o seu significado. O ponto de vista é expresso na carta pastoral Dies Domini, e ele mantém que o domingo começou como a incorporação e a expressão plena do sábado, e deve ser observado como um imperativo bíblico com suas raízes no próprio mandamento do sábado. Vejam, a igreja católica, a igreja luterana, advogava que o domingo não é sábado. O domingo, ele é de origem diferente, de forma diferente, aonde as pessoas deveriam tirar um tempo, uma hora para o culto. Mas a partir da carta pastoral Dies Domini, quantos já leram essa carta? Nessa carta, a primeira parte inteira dessa carta, existe uma defesa do dia de guarda, do dia do sábado, como sendo um dia santificado. A primeira parte é provavelmente a melhor defesa a respeito da guarda do sábado que vocês podem ler. Porque ele embasa tudo de acordo com a Bíblia. Porém, num ponto, ele diz assim: mas a partir de agora, você, quando lê sábado, entenda-se domingo. Então ele coloca como uma consequência, como um dia que veio depois do próprio sábado. E o Papa João Paulo II, dizia assim: ele então tem que ser observado como um imperativo bíblico. Vocês sabem que o Papa João Paulo II, ele tinha como seu mentor em termos de doutrina o cardeal Ratzinger, que em seguida torna-se o Papa, o próximo Papa. Ratzinger, como Papa, ele também manteve a mesma posição de que o dia de domingo não era um dia para frivolidades, para festividades, tanto que ele advoga que os jogos de futebol na Itália não deveriam acontecer aos domingos.
porque o domingo é um dia santo. Depois chegamos para o Papa Francisco. Será que a igreja mantém a mesma tônica, a mesma orientação, que não é a orientação tradicional, porque eu já li a orientação tradicional. Tradicionalmente, a igreja sempre disse que sábado é sábado, domingo é domingo. João Paulo II diz assim, o domingo é uma incorporação do sábado bíblico. O que diz o Papa Francisco? O Papa Francisco, ele fez uma encíclica, Laudato Si, que significa louvado seja. E então ele trata de assuntos do planeta, de assuntos de meio ambiente, mas ele fala a respeito do sábado. Ele diz, ou melhor, do domingo. A participação na Eucaristia é especialmente importante ao domingo. Esse dia, à semelhança do sábado judaico, é-nos oferecido como dia de cura das relações do ser humano com Deus, do ser humano consigo mesmo, ou com os outros e também com o mundo. É a mesma expressão, é a mesma visão que nós temos a respeito do sábado. O sábado, ele é um dia para o homem corrigir-se diante de Deus, consigo mesmo e de se relacionar com os outros. Isso é novo em termos de teologia, mesmo na teologia católica. Começa com João Paulo II e o Papa Francisco, ele vai na mesma direção. E ele diz que o domingo é o dia da ressurreição, o primeiro dia da nova criação, e que tem as suas primícias na humanidade ressuscitada do Senhor, garantia da transfiguração final de toda a realidade criada. Ele diz que a semelhança do sábado, ele é oferecido a nós como um dia de descanso. Isso é novo. Nós estamos presenciando uma mudança na Igreja Católica, uma maneira de ver o domingo de uma forma totalmente nova, e isso a partir de João Paulo II. A tradição católica, e aceita por aquelas denominações protestantes, como a luterana, o sábado foi uma instituição mosaica, o tempo de Moisés, dada aos judeus. Eles dizem que também foi abrogada por Cristo, e em consequência ela não é mais vigente. Essa é a posição católica tradicional. Os cristãos então adotaram a observância do domingo não como uma continuação do sábado, mas como uma nova instituição estabelecida para a igreja cristã, para celebrar a ressurreição de Jesus. Essa é a posição. A pergunta é, e Jesus o que diz sobre isso? Quem vai encontrar o texto, você leva o microfone, nós vamos ler São Mateus capítulo 5, o verso 17. O que diz Jesus? Quem se prontifica a ler esse texto? Vamos para São Mateus capítulo 5, verso 17. São Não Mateus. penseis que vim destruir a lei ou os profetas. Não vim destruir, mas cumprir. Jesus diz assim, você não fique preocupado, porque eu não vim fazer o quê? Destruir a lei. Eu não vim destruir a lei, eu não vim mudar a lei, eu não vim acabar com os ensinos dos profetas, mas eu vim para cumprir. Então, a alegação de que Jesus mudou a lei, ela não corresponde com o que Jesus falou. Porque Jesus disse, vocês podem ficar tranquilos, porque eu não vim mudar nada. Eu vim cumprir. A Igreja Católica tradicionalmente reivindica a sua autoridade para a mudança do sábado para o domingo. Veja, Santo Agostinho, São Tomás de Aquino, que é um dos grandes teólogos da igreja, ele diz assim, a observância do dia do Senhor tomou o lugar da observância do sábado. Ou seja, a observância do dia do Senhor, o domingo, tomou o lugar da observância do sábado. Não por virtude do preceito bíblico, mas por instituição da igreja. A igreja alterou do sábado para o domingo. Não por um mandamento bíblico, não por uma instrução bíblica, mas por instituição da igreja. E quem diz isso é Tomás de Aquino, um dos grandes teólogos da Igreja Católica. Não só ele. O catecismo da Igreja Católica diz assim,
Observamos o domingo em lugar do sábado porque a Igreja Católica, em virtude da sua autoridade, transferiu a solenidade do sábado para o domingo. A Igreja transferiu a solenidade do sábado para o domingo em função do quê? Da sua autoridade. A Igreja reivindica para si a autoridade da mudança do sábado para o domingo. Essa é a posição tradicional da Igreja. Essa é a posição defendida pela Igreja. Tanto que a Igreja Católica critica os protestantes pelo fato dos protestantes observarem o mesmo dia, o domingo, dizendo: se vocês são, como dizia Lutero, somente pela palavra, só a Escritura, como é que vocês aceitam o domingo se o domingo não consta das Escrituras? Tradicionalmente, esse era o ensino. Na mesma carta apostólica, na mesma encíclica, Laudato Si, diz Francisco, ele diz que o raciocínio argumentando, ele completa o raciocínio argumentando que a lei do repouso semanal impunha abster-se do trabalho no 7º dia, para quem? Para que descanse o teu boi, o teu jumento, e tome fôlego o filho da tua serva e o estrangeiro residente. Isso está na Bíblia. Êxodo 23 fala exatamente isso. Nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem teu boi, nem o teu jumento, ninguém deveria trabalhar nesse dia. Ele diz: o repouso é uma ampliação do olhar que permite voltar a reconhecer os direitos dos outros. Assim, o dia de descanso, cujo centro é a Eucaristia, difunde a sua luz sobre a semana inteira e encoraja-nos a assumir o cuidado da natureza e dos povos. Tratando a respeito do tema natureza e ecologia, ele coloca como importante que a sociedade repouse no domingo como se repousa no sábado, por um imperativo bíblico, dizendo que não deve nesse dia trabalhar nem você, nem os teus servos, nem ninguém, nem mesmo os animais, para que a terra seja renovada e você respeite o teu próximo. Esse é o pensamento da igreja judaica, esse é o pensamento do Velho Testamento, esse é o pensamento do Novo Testamento, era assim que Jesus agia. Só que isso é novidade porque a Igreja Católica está adotando esse discurso agora, não por um imperativo bíblico, ou melhor, não por um imperativo da igreja, mas por um imperativo bíblico. E isso faz toda a diferença. O que o Papa está dizendo é que o domingo deve ser observado não meramente como uma instituição estabelecida pela Igreja Católica, mas como um imperativo moral do Decálogo. A razão é que o domingo supostamente se originou como a incorporação e plena expressão do sábado, e por consequência deve ser observado como sábado. Aqui aparece uma pergunta. Uma vez que se espera que os cristãos observem o domingo como sábado bíblico, por que eles não podem continuar observando o sábado, como diz na Bíblia? A outra questão: o que existe de errado no sábado bíblico que precisou ser mudado para o domingo? A Bíblia é muito clara com relação ao sábado, no Velho e no Novo Testamento. Se ela é clara com relação à guarda, como guardar o sábado, o que fazer, o que deixar de fazer, como encarar este dia, e agora a igreja, a maior igreja cristã, ela diz que nós devemos guardar o domingo da mesma forma como diz a Bíblia a respeito do sábado. O que está errado no sábado? Por que mudar do domingo, mudar para o domingo, se o sábado já estava estabelecido? É isso que a gente vai estudar um pouquinho. É interessante que, apesar dos apelos da igreja, você não vê as pessoas guardando o domingo como nós, por exemplo, guardamos o sábado. Você não vê isso. O nosso sábado é totalmente diferente do que um domingo em qualquer outra igreja. Provavelmente porque a Bíblia fala a respeito do 7º dia e não do primeiro. O primeiro dia da semana, o domingo, ele não tem esta separação desde o começo.
Então as pessoas não conseguem assimilar a guarda do domingo em cima do imperativo bíblico. O que mais? Veja Êxodo capítulo 20. Quem vai ler, por favor? Êxodo capítulo 20, os versos 8, que todos achem. Êxodo capítulo 20, comecinho da Bíblia, lá no Velho Testamento. Ali você encontra os 10 mandamentos, como está na Bíblia. Quem vai ler? Capítulo 20, os versos 8 até o 11. Êxodo capítulo 20, os versos de 8 a 11. Guarde o sábado, que é um dia santo. Faça todo o seu trabalho durante 6 dias da semana. Mas o 7º dia da semana é o dia de descanso, dedicado a mim, o Senhor, seu Deus. Não faça nenhum trabalho nesse dia, nem você, nem os seus filhos, nem as suas filhas, nem os seus escravos, nem as suas escravas, nem os seus animais, nem os estrangeiros que vivem na terra de vocês. Em 6 dias eu, o Senhor, fiz o céu, a terra, o mar e tudo que há neles. Mas no 7º dia descansei. Foi por isso que eu, o Senhor, abençoei o sábado e o separei para ser um dia santo. Qual é a razão que Deus apresenta aqui para a guarda do sábado? Qual é a razão? O próprio descanso dele quando? Quando da criação. Ele diz, porque em 6 dias eu fiz, e então eu descansei. E então vocês devem descansar. Não por uma norma de igreja, mas Deus diz assim, porque eu criei tudo em 6 dias. Porque eu descansei. Porque eu separei. Porque eu santifiquei. Por isso vocês devem descansar. Então, a questão é, será que o sábado do Velho Testamento ele passou para o Novo Testamento? Será que o sábado perdeu a sua validade quando apareceu Jesus, mostrou-se como o Messias? Nós vamos ler Atos capítulo 13, os versos, Atos capítulo 13, os versos 42 a 44, que falam a respeito do apóstolo Paulo. Nós sabemos que o apóstolo Paulo é conhecido como o apóstolo dos gentios, aquele que levou o evangelho para fora dos muros de Israel. Paulo, ele, apesar de ser um judeu, ele tinha a missão de levar as boas novas do evangelho para o restante da humanidade. Tanto que ele começa a falar com gregos, com os macedônios, ele vai levando o evangelho para os romanos, e ele vai levando o evangelho para todo mundo conhecido que ele teve alcance. E Paulo é o exemplo de instrução bíblica do Novo Testamento. De todo o Novo Testamento, o que você mais encontra são os escritos de Paulo. Porque ele fez várias cartas, e essas cartas elas esclarecem a respeito de vários assuntos. Nós vamos ler o capítulo 13 de Atos, dos versos 42 a 44, que foi escrito por Lucas e que menciona o nascimento da igreja. Atos, capítulo 13, 42 e 44. Quando Paulo e Barnabé iam saindo da sinagoga, o povo rogou que no sábado seguinte lhes dissesse as mesmas coisas. Em despedida às sinagogas, muitos dos judeus e dos prosélitos devotos seguiram a Paulo e Barnabé, os quais, falando-lhes, exortavam-nos a que permanecessem na graça de Deus. No sábado seguinte, reuniu-se quase toda a cidade para ouvir a palavra de Deus. Aqui você encontra Paulo e Barnabé indo numa sinagoga no dia do sábado. Você encontra as pessoas estudando a palavra de Deus, ouvindo o que Paulo estava falando, e no final diz assim, as pessoas pedem que na semana seguinte Paulo voltasse para lá para explicar novamente e falar novamente a respeito das verdades que ele estava expondo. Por que Paulo estava no dia de sábado se reunindo com pessoas? Por que sábado era o dia que Paulo frequentava a sinagoga?
A primeira resposta é, o cristianismo nasce dentro do judaísmo, como uma extensão do próprio judaísmo. Você encontra não somente Paulo, mas tantos outros fazendo ainda as cerimônias, participando das cerimônias das festas, se reunindo aos sábados na sinagoga, porque o cristianismo não era uma nova religião, era uma sequência da religião, da própria religião do judaísmo. Mas diz aqui que Paulo estava pregando uma outra mensagem, e essa outra mensagem eles pediram para que Paulo pregasse quando? No sábado seguinte. Paulo, ele tinha a facilidade de atrair pessoas, várias pessoas, para a verdade. Uma outra pessoa pode ler o capítulo 17, do verso 2 de Atos. E as pessoas ouviam Paulo com atenção. Capítulo 17, verso 2. Diz demonstrando ter sido nesses 17, verso 2. 2. Desculpa, 17, 2. Ora, Paulo, segundo o seu costume, foi ter com eles e por 3 sábados discutiu com eles as Escrituras. Paulo, segundo o seu costume, frequentava a sinagoga, se reunia com as pessoas aos sábados. Como que você faz um costume? Repetindo muitas vezes. O costume de Paulo era aos sábados. E você encontra Paulo indo num sábado e no outro sábado, e aqui diz assim, e em 3 sábados seguidos na mesma igreja. Então, Paulo, ele tinha por costume, ele não perdeu o costume. Por que ele não perdeu o costume? Porque apesar de Paulo ser um judeu, ele sendo também cristão, e Paulo diz assim, eu sou apóstolo de Jesus Cristo, chamado pelo próprio Jesus Cristo. Paulo diz assim, eu continuo com o costume de frequentar a igreja aos sábados. É isso que Paulo está dizendo. Você não vê descontinuidade do Velho para o Novo Testamento? O Novo Testamento, o dia de guarda continuava sendo o sábado. E você encontra Paulo se reunindo com judeus no sábado, mas encontra também Paulo se reunindo com gregos ao sábado. E eram gentios, e gentios que não guardavam o sábado. E aonde Paulo ia, que não tinha igreja, ele dizia assim, nós vamos arranjar um lugar, nem que seja embaixo da árvore, mas nós vamos nos reunir no sábado, nós vamos estudar, nós vamos louvar a Deus. Você não vê quebra. O sábado continuou na igreja primitiva. Sabe quando foi escrito esse livro? Jesus morreu no ano 31. Esse livro de Atos foi provavelmente escrito nos anos 60, 70 da nossa era. 30, 40 anos depois da morte de Jesus, ainda se guardava o sábado. Vamos adiante. Uma vez que o sábado você encontra na Bíblia, nós temos que procurar na história uma razão para achar o defeito do sábado, por que se mudou do sábado para o domingo. E qual é essa razão? E é isso que nós vamos... Se você não gosta de história, agora nós vamos tratar de história. Se você gosta de história, nós vamos tratar de história. A primeira questão, vocês sabem que na época de Jesus, quem governava o mundo, quem dominava o mundo, eram os romanos. Os romanos dominaram o mundo não só próximos à Itália, mas os romanos estenderam o seu domínio muito, o domínio romano foi muito grande. Nós vamos ver no mapa depois até onde chegava. Mas o problema é que os judeus que estavam sendo dominados pelos romanos não se convenciam de que os romanos deveriam ser os seus líderes. E eles promoveram algumas revoltas, algumas guerras, tentando a libertação dos romanos. A primeira revolta judaica contra Roma aconteceu no ano 66 da nossa era. Depois disso, várias medidas militares, políticas e fiscais foram colocadas sobre os judeus, a partir do governo de Roma, para estancar os revoltados. Nós vamos ver alguma coisa a respeito disso. Veja só, militarmente, Vespasiano e Tito esmagaram a primeira revolta judaica. O governo de Roma era um governo de ferro, um governo poderoso.
ele acabou com a revolta. Politicamente, Vespasiano, do ano 69 a 79, quando ele governou, ele aboliu o sinédrio e o ofício do sumo sacerdote. Nós estamos 40 anos depois da morte de Jesus, praticamente. Nessa hora, o sinédrio e o sumo sacerdote foram dispensados pelo governo de Roma. Você lembra que quando Jesus estava presente, quando Jesus estava vivo, todas as cerimônias judaicas elas eram permitidas. Jesus participou da Páscoa, Jesus participou de outras festas, Jesus foi apresentado no templo, tudo funcionava. Mas depois, por causa da guerra, por causa das revoltas do povo judeu, o governo romano simplesmente proibiu, começou a proibir várias coisas de manifestação dos judeus. Chega Adriano, anos 117 a 138, e este imperador, ele toma medidas ainda mais severas, porque o clímax de antijudaísmo é conseguido nesta época. Adriano, então, volta-se contra os judeus. Adriano volta-se contra aqueles que estavam barbarizando. E é importante você entender quem era Adriano. Adriano, ele muda, ele inspira a mudança do sábado para o domingo por uma intervenção política, social, pagã e religiosa. Várias coisas aconteceram na época de Adriano. Primeiro, houve a necessidade de evitar que você, sendo cristão, você fosse perseguido, porque a luta não era com os cristãos, era com os judeus. Imagine, você era um cristão, você já era perseguido por ser cristão, mas de repente por você se assemelhar aos judeus, você acabava sendo perseguido também por causa dos judeus. É injusto, né? Eu, como cristão, não tenho nada com o judaísmo, mas a igreja teve que tomar algumas atitudes. A primeira atitude foi promulgada em 135, o bispo de Roma, ele passa a incentivar a reunião da igreja no domingo para mostrar que cristão não é judeu. Por que em 135? Porque é justamente nessa época que Adriano coloca medidas restritivas ainda maiores. A outra coisa, além de mudar o sábado para o domingo, também havia a questão da Páscoa. A Páscoa, ela era celebrada sempre numa data fixa, o dia 14 do mês de Nisan. Todo ano, no dia 14 do mês de Nisan, era celebrada a Páscoa. E a Páscoa passa a ser celebrada num domingo de Páscoa. Tanto que você sabe que a Sexta-feira Santa sempre acontece em que dia da semana? A sexta-feira. E o domingo de Páscoa acontece sempre no domingo. Mas não era assim na igreja primitiva. Porque se você nasceu numa quinta-feira, o ano seguinte, o teu aniversário não será na quinta. E no outro, sempre são festas móveis. Por isso que existe uma confusão de calendário para entender a Páscoa, o Carnaval e todas essas festas que são móveis. Na verdade, quando você deixa uma festa fixa, todo domingo de Páscoa, você muda o dia. O dia de celebração era o dia 14 do mês de Nisan. Essas mudanças tinham um objetivo: demonstrar a separação e diferenciação dos cristãos para com os judeus, numa época em que práticas religiosas judaicas eram proibidas pelo governo romano. Assim é que as coisas começaram a acontecer. Um século depois da morte de Jesus, nós vimos que a igreja cristã, ela se reunia no sábado, enquanto tinha os apóstolos, e a igreja foi mudando. Adriano, veja o que Adriano fez. Ele não só destruiu a cidade de Jerusalém, mas também proibiu que os judeus entrassem na cidade. Também ele colocou fora da lei, categoricamente, a prática da religião judaica em geral e do sábado em particular.
Nós ouvimos já falar muito sobre Constantino, mas Constantino ele faz uma lei nos anos 300. Adriano é anos 135. Ele coloca a religião judaica fora da lei. Ele proíbe as reuniões dos judeus. Ele proíbe que no sábado se façam qualquer cerimônia. Então, Adriano tem uma influência muito forte na questão do sábado para o domingo. O que aconteceu com a igreja cristã? Para evitar a repressiva legislação romana anti-judaica e anti-sabática, muitos cristãos seguiram a liderança do bispo de Roma em mudar o tempo e o modo de observar as duas instituições associadas ao judaísmo, o sábado e a Páscoa. Por que a igreja de Roma? Por que a igreja de Roma? Aonde que entra a igreja de Roma nessa história toda? Veja que o cristianismo ele não nasce na Itália. O cristianismo nasce em Israel, distante da Itália. Mas por que a igreja de Roma é que começa a tomar certas medidas, mudando a questão do sábado para o domingo? Por que a igreja de Roma? Alguém tem uma ideia? O próprio Adriano ele não estava mais em Roma, ele tinha saído para outra cidade. Praticamente o bispo de Roma começou a tomar atitudes civis também de administração da cidade. O que acontecia com o governo naquela época? Um vácuo de poder. Havia o bispo, havia o Império Romano dominando o mundo todo. Porque o Império Romano vai até o ano 476 depois de Cristo. Nós estamos no ano 135. Roma está no auge do seu poder. Quando chega perto dos anos 300, o Império Romano está em decadência. Tanto é que Constantino se converte ao cristianismo por uma questão política. Muita gente duvida da conversão de Constantino, porque havia uma necessidade de ganhar adeptos e segurar essa gente sob Roma, e então ele diz assim, agora eu sou cristão. Então, ele ganha os cristãos todos, porque o cristianismo era uma potencialmente crescente, e o Império Romano potencialmente decrescente. Houve um pacto ali, mas o bispo de Roma estava na capital do Império. Interessante que, quando você começa a mandar e as pessoas começam a obedecer, você diz assim, eu posso continuar mandando. Não é? E foi exatamente isso que aconteceu. Não só isso. O sábado, então, foi mudado para o domingo e a Páscoa para o domingo de Páscoa. Para diferenciar, para não se mostrar próximo aos judeus, porque o judaísmo estava sendo colocado de lado, em função de todas as revoltas e da vontade de se libertar de Roma. Aparece nessa época um corpo de literatura cristã contra os judeus. Essa literatura, ela começa a mostrar que cristão não é judeu e que judeu não vale nada. Nós vamos ver algumas citações de cristãos desta época. Você percebe que há uma antipatia contra os judeus. Seguindo o rumo dos escritores pagãos, autores cristãos agora desenvolvem uma teologia cristã de separação dos judeus e desprezo por eles. Os costumes judaicos, como a circuncisão, a guarda do sábado, foram proclamados como sinais de depravação do judaísmo, mostrando que o judaísmo era mau, e então eles foram colocados como um sinal de um povo excluído. Para que houvesse essa divisão, havia necessidade também de uma coligação. O cristianismo então começa a se coligar com o poder romano. Vocês sabem que inicialmente as igrejas cristãs, elas não existiam, certo? Não existia igreja. Os cristãos, eles se reuniam embaixo de árvores, mas quando aquilo ficava perigoso, eles se reuniam nas catacumbas, na cidade de Roma. Então os cristãos, eles tinham que evitar ser perseguidos, ser achados. E um dos lugares eram nas catacumbas. Essa é uma foto que mostra uma das catacumbas. Essa condenação da observância sabática, ela contribuiu para o abandono do sábado como dia de guarda. E institui então o domingo
de uma forma suave para não haver conflito com o governo. A igreja de Roma era uma igreja não judaica. Predominantemente era uma igreja de gentios, de pagãos, de povos pagãos. Tanto é que quando Constantino se converte ao cristianismo, todos aqueles deuses e todas as imagens, tudo isso é incorporado para a própria igreja cristã. Tudo isso passa para dentro da igreja. Mas a igreja de Roma era uma igreja de gentios, não era uma igreja de judeus, de familiaridade com a Bíblia. Veja, essa é a extensão do domínio romano. No tempo de Adriano, em 117 depois de Cristo. Você tem, aqui é Roma, isso aqui é Itália, mas ela se estende além da Itália até o que seria Espanha e Portugal, e você estende isso daqui para a Palestina, e você pega todo o norte da África, o Egito e companhia, tudo isso daqui era Roma. Tudo isso era Roma. Então, o poder romano era um poder muito grande, muito extenso. 3, eu queria chamar para você, chamar a atenção para